Boa tarde a todos, bem-vindos a esta sessão da tarde da Conferência de Valor da APA. Nesta 11ª edição, a APA entendeu por bem escolher este tema inovador, um tema que nunca tínhamos abordado, o Hospital Verde e a sustentabilidade ambiental, por razões que eu acho que começam a ser cada vez mais óbvias para todos. A saúde é atualmente um importante contribuinte para a emissão de gases que produzem alterações climáticas, tem uma pegada de carbono importante, é responsável por cerca de 5% das emissões de carbono e, por outro lado, a saúde é um setor fortemente impactado por estas alterações climáticas. Aliás, temos visto, ainda este verão vimos, por conta desta onda de calor que sofremos, de que forma é que as alterações climáticas podem ter um impacto tremendo na procura hospitalar, até no surgimento de novas doenças. Reparem que, quando falamos em alterações climáticas, falamos muitas vezes também na destruição de habitats, muitas vezes na transmissão de novas doenças, como foi o caso da Covid-19, e, portanto, claramente, as alterações climáticas têm um impacto muito importante também na procura de cuidados de saúde. Importa, por isso, nestas sessões, e é isso que faremos ao longo dos próximos 3 dias, portanto, esta conferência, como sabem, começou hoje em modo virtual e vai prolongar-se por mais 2 dias de forma física na Figueira da Foz, e ao longo destes dias iremos discutir com os mais diversos especialistas de que forma é que podemos, por um lado, mitigar as nossas emissões de carbono, produzindo um ecossistema de saúde mais ambientalmente sustentável, e, por outro lado, como é que podemos, desde já, preparar os nossos sistemas de saúde para estes efeitos das alterações climáticas que, na verdade, já estamos a sentir. E é este segundo tema, esta segunda dimensão, como é que nos podemos preparar para estas alterações climáticas, como é que podemos preparar os nossos hospitais, os nossos profissionais, para lidarem com estas alterações climáticas e com tudo aquilo que delas decorre para a procura de cuidados de saúde. Para isso temos um painel, eu diria, de luz, numa sessão que será moderada pelo Dr. Luís Campos, portanto, o Dr. Luís Campos fará esta moderação. O Dr. Luís Campos, eu diria que dispensaria apresentações, é subejamente conhecido de todos nós, mas eu elenco aqui só os pontos principais da sua nota curricular, que é muito extensa. O Dr. Luís Campos é atualmente diretor do Serviço de Medicina Interna do Hospital São Francisco Xavier, Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, é presidente da Comissão de Qualidade e Assuntos Profissionais da Federação Europeia de Medicina Interna, comissário do Plano Nacional de Saúde 2021-2030, membro da Comissão Nacional dos Centros de Referência e membro da Comissão Nacional para a Formação Profissional Contínua. Acima de tudo, o Dr. Luís Campos é um profissional que debate há já muitos anos a governação dos hospitais, a organização do sistema de saúde e que se tem interessado também por esta dimensão da sustentabilidade ambiental e de que forma que os hospitais e os sistemas de saúde se devem preparar para as alterações climáticas. Eu recordo a todos, antes de passar a palavra ao Dr. Luís Campos, que podem colocar as vossas questões na plataforma. Existem um campo, um espaço específico onde podem ir colocando as vossas questões, sendo que depois eu ou o Dr. Luís Campos portanto, colocaremos essas questões aos nossos oradores. Muito obrigado, Dr. Luís Campos, faz favor. Muito boa tarde a todos. Primeiro de tudo, queria agradecer à APA a gentileza deste convite e, naturalmente, agradecer aos palestrantes que aceitaram participar neste webinar. O tema é como preparar os sistemas de saúde para os desafios das alterações climáticas e, naturalmente, que para isso nós temos que entender o que é que se está a passar em termos epidemiológicos e o que é que se vai passar nas mudanças da epidemiologia das doenças e de outros acontecimentos. E ter a consciência de que não são apenas as alterações climáticas às quais nós vamos ter que dar resposta. Há outros fenómenos que estão a acontecer e que vão fazer com que nós tenhamos que estar preparados no futuro. Um deles é a sobrepopulação. Nós levamos 200 mil anos para atingir uma população de 1 milhão de habitantes e neste momento apenas 218 anos para atingir os atuais 7,8 milhões. É o esgotamento das reservas naturais. Sabe-se que desde 1970
a nossa pegada ecológica ultrapassa a taxa de regeneração da Terra, é a perda da biodiversidade. Sabemos que neste momento há cerca de 1 milhão de espécies animais e vegetais que estão ameaçadas de extinção. É a degradação dos ecossistemas. Estima-se que 75% da superfície terrestre sem gelo já foi significativamente alterada. E quais são as consequências destes fenómenos para a saúde e para as doenças? Bom, o relatório da OMS confirma que aproximadamente 1/4 da carga global de doenças é influenciada pelos fatores ambientais. Portanto, aquilo que nós vamos ver como consequência das temperaturas extremas é um aumento de doenças relacionadas com o calor, o golpe de calor, doenças mentais, doenças cardio-cerebrovasculares, entre outras, e que estas doenças vão afetar principalmente as populações mais vulneráveis. Sabemos que vão aumentar os desastres naturais, inundações, ciclones, incêndios, e, portanto, vão aumentar o número de vítimas destes acontecimentos, e, portanto, os hospitais vão ter que estar preparados para catástrofes. A poluição já é, neste momento, aproximadamente responsável por 9 milhões de mortes por ano a nível mundial, que vão aumentar as doenças relacionadas com a qualidade da água, por exemplo, com a cólera ou Campylobacter, que a escassez de água e de alimentos vai exacerbar a fome, a desnutrição, as doenças diarreicas, e que a degradação do meio ambiente, dos ecossistemas e a desflorestação vão aumentar os movimentos migratórios, os conflitos, as doenças mentais, e vão causar uma maior proximidade entre o homem e os animais, e, portanto, isso quer dizer que vamos ter cada vez mais a possibilidade de novas pandemias. E também a ecologia das doenças transmitidas por vetores, como é o caso do dengue e do Zika. Portanto, estas são, digamos, aquilo que vai introduzir este webinar, que resposta é que nós devemos dar a isto, mas também há o outro lado, que é a pegada ecológica do setor da saúde, como o Xavier Barreto já aqui disse. Se a saúde fosse um país, éramos o 5º poluidor do planeta, e, portanto, esse tema também vai ser abordado. Portanto, é com muito prazer que eu vou introduzir os participantes deste webinar. Em primeiro lugar, o Dr. Artur Vaz, que é administrador hospitalar, já foi uma ampla experiência de direção de hospitais, de Fernanda Fonseca, é atualmente administrador executivo do Beatriz Ângela, ou seja, responsável, diretor do Hospital Beatriz Ângela, que foi um dos hospitais mais fustigados pela pandemia, portanto, ele esteve na linha da frente do combate a esta pandemia. Depois temos o Dr. Miguel Ángel Martínez, que substituiu o Dr. Xavier Corbelha, que estava anunciado para esta sessão, simplesmente como ele é o responsável da assistência médica do Clube Barcelona, tem muitos imprevistos e, portanto, não pôde estar presente. Portanto, agradeço também ao Miguel Martínez ter aceito este convite em cima da hora. Ele é licenciado em Ciências Ambientais e é o líder de uma experiência muito bem sucedida de transformação de um hospital, Hospital Molé, em Barcelona, em Green Hospital. E, finalmente, o professor Constantino Sá Claritos, que, enfim, tem um currículo vastíssimo, conhecido de todos nós, mas que foi diretor para as políticas e serviços de saúde da OMS, foi presidente da ARS de Lisboa Val do Tejo, diretor-geral de saúde e é professor catedrático jubilado da Escola Nacional de Saúde. Estes são os 3 participantes que vão tentar responder a esta pergunta, que é como preparar os sistemas de saúde para os desafios decorrentes das mudanças climáticas. Mas eu diria que a forma como nós respondemos ou não respondemos
a esta pandemia, de alguma forma destapou as fragilidades do sistema de saúde, e isso pode apontar para algumas soluções. E passava de imediato a palavra ao Dr. Artur Vaz. Muito bem, boa tarde a todos. Muito obrigado, Luís, por me teres convidado para estar neste webinar. Queria-te corrigir, porque eu já não sou administrador executivo do Beatriz Ângelo, que acabou a parceria. Eu também já não sou diretor do Serviço de Medicina de São Francisco Xavier. A dinâmica é muito grande e, portanto, acabou a parceria e acabou a minha função como administrador executivo do hospital. Queria cumprimentar o professor Constantino Sá Clarides, que já não vejo ou já não vi há muito tempo, e o Miguel Martínez, e agradecer a vossa participação e dizer que é um prazer estar aqui convosco. Eu vou tentar partilhar a minha apresentação, a ver se funciona. Estas coisas normalmente funcionam às vezes. Não é fácil. Deixa-me ver se eu consigo. Luís, quando estiverem a ver, diz-me, por favor. Estão a ver? Muito bem. Então, vou mudar para aqui. Eu chamei a minha intervenção Houston, we have a problem. De facto, nós temos um problema que é muito grave, muito complexo, que é de difícil resolução e que fundamentalmente tem a ver com isto. Estamos todos muito concentrados, de facto, naquilo que foi a ameaça que todos enfrentamos a partir fundamentalmente do princípio de 2020, que foi a Covid-19, e havia uma sensação ao princípio de que as coisas correriam relativamente bem e seriam relativamente simples de resolver com os meios brutais que os países dedicaram à luta contra esta pandemia, mas efetivamente nós temos uma série de outras ameaças que se aproximam, a recessão económica que também decorreu da própria maneira de combater e de salvaguardar os cidadãos durante a Covid, mas também de fenómenos completamente humanos, como a invasão da Ucrânia pela Federação Russa. Temos um problema gravíssimo de alterações climáticas que estão à vista de todos e que suponho que já não precisam de mais evidência científica. Temos um problema com a biodiversidade, está completamente em colapso. E depois temos outros problemas que podem surgir no futuro e que hoje, mais do que há nos últimos 40 anos, representam ou podem representar ameaças relativamente à manutenção daquilo que é o nosso meio, a nossa forma de viver neste planeta, e que são causas completamente humanas também, como as ameaças de um conflito nuclear de larga escala, que hoje de facto, nos atemorizam os dias. O Luís já referiu isso, mas para ter uma ideia, em 28 de julho de 2022 consumimos tudo o que havia que a Terra pode produzir durante um ano e, portanto, entramos numa dívida que é uma dívida que é ainda pior do que as dívidas externas dos países, as dívidas públicas, que nos atemorizam também tanto, mas esta dívida é muito complicada, é muito difícil de pagar. Nós estamos a viver a crédito, o planeta está a ser exaurido e todos temos responsabilidade nestas matérias, governos, cidadãos, organizações e empresas, e portanto em Portugal a situação ainda é pior. Em Portugal atingiu
no dia 7 de maio de 2022, esgotou recursos e passou a viver de crédito ambiental no dia 7 de maio de 2022. Podem ver que a distribuição também, de alguma forma, a distribuição deste cronograma, deste calendário, quanto maior a dívida, mais desenvolvidos são os países que a contraem. O Qatar, eu suponho que seja por causa do Mundial de Futebol e, portanto, junta esta dívida ambiental também às dívidas que está a acumular relativamente à forma como trata os trabalhadores que estão a ajudar a construir este Mundial de Futebol. Os efeitos sobre a saúde humana, o Dr. Luís Campos já fez o favor de fazer um overview sobre esses efeitos. A OMS não se cansa de alertar os governos e os cidadãos para os efeitos, efetivamente, das alterações climáticas, que é aquilo que nos traz mais aqui hoje, e, efetivamente, a forma como nós conseguimos responder à pandemia da Covid-19 pode dar-nos algumas pistas sobre aquilo que temos que enfrentar e que temos que nos preparar fundamentalmente. Eu vou referir aquilo que, na minha perspectiva, foram as grandes fragilidades, os pontos negativos a que assistimos na gestão da pandemia. A primeira, desde logo, parece-me ter sido uma falta de preparação para emergências em saúde. O país, e vou falar especificamente de Portugal, que é a situação que eu conheço com mais detalhe, o país não estava preparado para enfrentar uma situação dessas. Se bem se lembram, no princípio houve alguma desvalorização dos impactos previsíveis da Covid-19, enfim, eventualmente utilizando algum otimismo tinha sido, que se justificava pelo que tinha acontecido em ameaças pandémicas anteriores, mas efetivamente não existiu nenhuma preparação para o país assumir enquanto tal o combate à pandemia. As coisas foram-se fazendo, foram aparecendo, foram-se imitando boas práticas de outros países. Enfim, havia sempre alguma decalagem de tempo relativamente ao impacto pandémico e, portanto, isso permitia-nos também aprender com os outros e com os erros e com as coisas boas dos outros. Depois, um fator crítico foi a falta de liderança e coordenação da resposta dos serviços de saúde. Independentemente da capacidade que os serviços de saúde públicos, privados e sociais demonstraram durante a pandemia, efetivamente, pelo menos nos primeiros 6 a 8 meses, notou-se uma tremenda falta de liderança e de coordenação de esforços. Perdeu-se muito tempo com tentativas e erros e, efetivamente, uma situação de emergência como aquela que nós sofremos exige lideranças fortes, exige lideranças esclarecidas, por menos que saibam sobre a ameaça que estamos a enfrentar e, pelo menos, a coordenação da resposta dos serviços de saúde. E, efetivamente, eu considero que a criação de uma direção executiva do SNS, independentemente da apreciação crítica que se possa fazer sobre os seus contornos que já estão definidos, mas o aparecimento dessa direção executiva tem muito a ver com a claríssima falta de coordenação da resposta dos serviços de saúde e a necessidade de haver uma cadeia clara que garanta que esta coordenação é realizada e que a colaboração acontece nos momentos em que é necessária. Outros dos aspectos críticos foi a falta de comunicação entre hospitais. Correu melhor, na minha perspectiva, e essa é a minha experiência pessoal, correu muito melhor a comunicação entre o hospital e os centros de saúde, os cuidados de saúde primários, do que entre os próprios hospitais, dentro da região de Lisboa, de saúde de Lisboa e Val do Tejo. A manutenção de dicotomias entre setor público, privado e social, enfim, naturalmente que há um substrato ideológico
nestas dicotomias, mas há um ditado que diz que em tempo de guerra não se limpam armas e, portanto, manter estas dicotomias entre os setores e não incentivar a sua colaboração para fazer face à situação pandémica, parece-me que é uma fragilidade que deve ser eliminada. Por outro lado, também a manutenção de algumas dificuldades que já existiam no sistema, a falta de soluções para os internamentos sociais, neste caso fossem Covid positivos ou não, que ocupavam recursos que eram necessários para fazer face não só aos doentes com Covid, mas também a todos os outros doentes que necessitavam e continuaram a necessitar de cuidados de saúde. A falta de preparação e capacidade técnica e operacional de resposta das ERPs, eu acho que o setor social demonstrou uma completa falência técnica e operacional de resposta à pandemia. Aquilo que se passou em muitos lares em Portugal, em muitas ERPs em Portugal, deveria ou deverá envergonhar e continuar a envergonhar o país. Nós demonstramos uma completa falta de respeito, de facto, pelos mais velhos, pelos mais frágeis. Não fomos capazes de os proteger de uma forma efetiva e como eles mereceriam, certamente, dos efeitos da pandemia. Naturalmente que há problemas de escassez de recursos humanos que se agravaram durante a pandemia, até por causa da organização de trabalho que nessa altura foi adotada em muitas situações, com equipas espelho, com teletrabalho, etc. Mas a escassez de recursos humanos também foi uma constante que se mantém, diria eu, e que compromete a capacidade de resposta do Sistema Nacional de Saúde a situações como aquelas que passamos. É uma estratégia de comunicação e informação pública muito eficiente. Nós tínhamos catadupas de dados, de números, mas muito pouca informação que capacitasse as pessoas para os compreenderem e para adotarem as medidas mais adequadas para se protegerem a si e aos seus. Em algumas situações, enfim, aquelas conferências de imprensa diárias eram até constrangedoras e não sei se criaram assim tanto valor como aquele que eventualmente seria suposto terem criado. Uma fraca resposta dos cuidados primários para manterem a sua atividade normal, designadamente quando começaram as campanhas de vacinação. Ou se fazia uma coisa ou se fazia a outra, e eu compreendo que a escassez de recursos humanos pode determinar isso, mas um sistema de saúde tem que ter capacidade para responder àquilo que é o normal, àquilo que é o chamado business as usual, e também para aquilo que é o adicional, esporádico, pontual, como foi, de alguma maneira, a pandemia da Covid. Uma fragilidade da saúde pública. A saúde pública está mal dotada de especialistas, de peritos de saúde pública. Está mal dotada de uma infraestrutura de recursos humanos que lhe permita lidar com as quantidades brutais de informação que foram produzidas a propósito da Covid. E, portanto, a saúde pública teve um desempenho que nem sempre foi o melhor, mas que decorreu muito da sua fragilidade estrutural. Tem sido uma espécie de parente pobre em termos do desenvolvimento das políticas públicas de saúde e necessita naturalmente de ser revista esta possibilidade. A falta de EPIs e de equipamentos, e isto depois eu já farei algumas considerações um pouco mais à frente quando falar das cadeias de abastecimento, mas efetivamente nós não temos capacidade de produção de equipamentos de proteção individual e de equipamentos que suportem a prestação de cuidados de saúde interna na União Europeia. Como sabem, houve brutais dificuldades, houve necessidade de recorrer a mercados externos, houve, enfim, os fenómenos habituais de abuso por parte de fornecedores, etc., coisa que poderia ter sido e que deverá ser evitada no futuro.
quer criando capacidade própria para a produção deste tipo de bens, quer antecipando os efeitos de uma futura eventual pandemia com características semelhantes à da Covid. A escassez de camas de cuidados intermédios e intensivos, em Portugal, isso notou-se bastante. Os hospitais portugueses trabalharam muitas vezes em condições difíceis, muito acima da sua capacidade de internamento em cuidados intermédios e intensivos. Houve centenas ou milhares de doentes em ventilação não invasiva que não tiveram o acompanhamento que é suposto terem numa situação dessas. E, portanto, também a esse nível houve um esforço para a aquisição de a mata-cavalos de ventiladores e de outros equipamentos necessários para este tipo de doentes, mas notou-se essa fragilidade, essa incapacidade de resposta imediata. A ruptura das cadeias de abastecimento e a dependência geopolítica é um problema que cada vez mais vai acontecer. Nós estamos a assistir presentemente ao agravamento de uma nova cultura internacional de isolacionismo e de proteccionismo, o que quer dizer que estamos a perder confiança, digamos assim, na ajuda, no apoio que países de blocos diferentes do tradicional bloco ocidental nos possam dar em situações como a Covid-19. E isso quer dizer que tem que haver uma reflexão profunda sobre as capacidades de autoprodução ou de produção local. No fundo, a globalização levou a produção de muitos produtos essenciais para fora do mundo ocidental, e eu acho que nesta altura faz sentido refletir sobre aqueles que é preciso trazer de novo para casa. A falta de flexibilidade das estruturas físicas e organizacionais da prestação de cuidados de saúde foi também um efeito ou é uma conclusão relativamente à forma como tivemos que lidar com a pandemia. A necessidade de duplicar circuitos, de isolar doentes, de proceder a alterações dos edifícios, trouxe à luz do dia ou relembrou-nos que temos edifícios demasiado rígidos, em que as alterações demoram muito tempo, implicam perturbação muito grande no normal funcionamento e, portanto, também ao nível da arquitetura e da engenharia dos cuidados de saúde temos que desenvolver uma reflexão no futuro sobre a forma de garantir, de facto, a flexibilidade dessas infraestruturas. E depois, finalmente, a suspensão do atendimento dos doentes não Covid. Esta é talvez a herança mais pesada dos últimos 2 anos. Foi a suspensão do atendimento de muitos doentes que não tiveram vez, digamos assim, nos nossos serviços de saúde e que por essa via, enfim, passaram janelas terapêuticas, passaram janelas de diagnóstico, passou a oportunidade útil de os tratar da forma que certamente mereceriam e a que têm direito. E isto levanta-me uma questão final, se quiserem, relativamente a estas matérias, que é: nós temos que ter uma estrutura de governo daquilo que é o normal, daquilo que é o dia-a-dia, daquilo que as organizações prestadoras de cuidados de saúde estão habituadas a fazer, e deveríamos ter tido, ou devemos ter no futuro pelo menos, uma estrutura de gestão da crise. Porque as crises não se gerem nem com os mesmos mecanismos, nem com as mesmas medidas, nem com as mesmas ferramentas de que se gere o normal, e efetivamente exigem uma abordagem diferente, uma abordagem que alguns dirão que é eventualmente mais militar, na forma de aplicação e implementação das medidas, que nem sempre são muito simpáticas, mas o que eu acho é que nós distraímos-nos relativamente àquilo que são as obrigações dos cuidados de prestação de cuidados de saúde às populações, porque nos viramos todo para os doentes Covid. Naturalmente nos merecem todo o respeito e têm o direito a ser tratados da melhor forma,
Mas, independentemente desse direito, nós não podemos correr o risco de, no futuro, deixar a população, designadamente os doentes crónicos, que agudizam, os doentes que exigem uma intervenção cirúrgica urgente, os doentes que necessitam de manter o seu follow-up perfeitamente em suspenso, porque as organizações se concentram apenas na resposta à ameaça pontual, à ameaça esporádica, que pode constituir uma pandemia como a da Covid. E, portanto, acho que vale a pena pensar sobre o modelo de governação da saúde em tempos de crise, e naturalmente que há muita reflexão que é preciso ser feita, muito espírito crítico precisa ser utilizado e muita capacidade analítica para termos a possibilidade de ter um quadro completo daquilo que foi a maneira como reagimos à Covid-19 e a maneira o que é que aprendemos com isso. Porque já dizia o Sun Tzu, na arte da guerra, se conheces o teu inimigo e tu conheces a ti mesmo, se tiveres 100 combates a travar, 100 vezes serás vitorioso. Se desconheces o teu inimigo e tu conheces a ti mesmo, as tuas hipóteses de perder e de ganhar serão idênticas. Mas se ignoras ao mesmo tempo o teu inimigo, que era um bocadinho o que acontecia com a Covid, e a ti mesmo, também aconteceu um pouco connosco, só contarás os teus combates por derrotas. E, enfim, deixo o resto para o debate. Muito obrigado. Obrigado, Artur. Não há dúvida que esta pandemia da Covid nos ensinou muita coisa. Vamos ver se temos capacidade de aprendizagem e de mudança, porque de facto nós somos um território em que desperdiçamos muitas oportunidades de mudança. E passava a palavra então ao Miguel Ángel Martínez para ele nos falar da sua experiência da diminuição. Como é que nós somos capazes de diminuir a nossa pegada ecológica na saúde? Buenas tardes. Muchas gracias por dejarme compartir nuestra experiencia con todos vosotros y también darle las gracias al doctor Xavier Corbella, que era inicialmente quien debía hacer esta ponencia y finalmente ha delegado en mí por no poder asistir. Yo os voy a compartir mi experiencia de nuestro hospital. De cómo hemos ido evolucionando paso a paso para convertirlo en un Green Hospital. Primero de todo, poneros en contexto, explicar un poquito quiénes somos. Nuestro hospital pertenece a la Fundación Sanitaria Mollet. Es un hospital que está a unos 20 kilómetros de Barcelona y da servicio a unas 165.000 personas. Para llegar a ser un Green Hospital, lo principal es un gran compromiso de la alta dirección, ¿vale? Todo ese gran compromiso se ve en toda la línea estratégica que está llevando a cabo y en el principal propósito, que es mejorar la vida de nuestra gente, desde el más amplio sentido. Mejorar la vida desde el punto de vista de la salud, como cuidar del entorno. Asimismo se ven la misión, visión, valores de la institución y también en toda la línea estratégica en el marco de la calidad. El Hospital de Mollet se inauguró el 31 de julio de 2010. Como podéis ver en esta diapositiva, en el año 2012 ya nos certificamos con la ISO 14001 y 50001 de gestión ambiental y gestión energética respectivamente. Y el resto de los años hemos seguido con este compromiso de mejora continua en el marco de la calidad. Asimismo, tenemos el compromiso institucional con los ODS, que se puede ver perfectamente en la memoria anual que publicamos en nuestra página web, y en los principios institucionales, donde uno de ellos, el tercero de ellos, es la cultura verde. Ahora, asimismo, también en la revisión del plan estratégico de este último periodo, en el que han participado más de 500 profesionales, uno de los ejes es ejercer el compromiso de la acción climática Agenda 2030. Pues partiendo de esa base, os explicaré ahora, paso por paso, distintos detalles que hemos tenido para llegar a este punto. Desde el origen del hospital,
Cuando se puso la primera piedra del hospital ya se pensó en esta cultura verde. Pensemos que los hospitales somos las empresas o entidades con mayor impacto ambiental. De hecho, nosotros en nuestra área de referencia somos la empresa más contaminante y con mayor impacto ambiental. A lo largo de estos 10 años hemos ido consiguiendo minimizar nuestro impacto y principalmente desde el origen del hospital, gracias a la estructura. Nuestro hospital tiene patios con luz natural que llegan hasta el sótano -2. Con ello conseguimos un 40% menos de iluminación, de gasto energético en iluminación. Asimismo, tenemos techos radiantes con conducción de agua caliente, agua fría para climatizar. Nos ahorramos el uso de ventiladores, ahorramos ruido y corrientes de aire. También tenemos una serie de cubiertas sostenibles que nos hacen también ese aislamiento térmico. Por otro lado, también todos nuestros jardines son regados con agua de lluvia. No gastamos ni un litro de agua para el riego de jardines. A pesar de que en los últimos 10 años ha incrementado significativamente nuestra actividad, hemos conseguido reducir desde un inicio 6.000 metros cúbicos de agua al año, gracias a las buenas prácticas ambientales que hemos ido haciendo. La joya de la corona, que se hizo antes de poner la primera piedra del hospital, es nuestra instalación geotérmica, en la que está formada por 148 pozos, que nos ayuda a obtener un intercambio de calor o de temperatura con la profundidad de la Tierra. Somos una de las 4 instalaciones geotérmicas más grandes de Europa para este tipo de instalaciones. Esto nos permite un 30% de ahorro de la climatización. Por otro lado, aparte de toda la parte estructural del edificio, que eso cuando ya tengas un edificio que tiene unos años es antiguo, hay cosas que es complejo llevarlas a cabo, pero nosotros en el 2018, siguiendo con este compromiso, decidimos que toda la energía que compráramos, toda la energía eléctrica fuera procedente 100% de fuentes renovables, de manera que nuestra huella de carbono baja significativamente. Asimismo, analizando proceso por proceso, hemos llegado a pasar desde el 2010 que se inauguró el hospital de gestionar o segregar 9 tipos distintos de residuos a 25 tipos distintos. Y seguimos en esta línea. Poquito a poco vamos a ir analizando, gracias a los profesionales, a la participación de profesionales, minimizar el volumen de residuos peligrosos. Y uno de los últimos proyectos a nivel de edificio que se han hecho ha sido el pasado año. Se instalaron una serie de placas fotovoltaicas, en concreto 1.368 placas fotovoltaicas, que nos producen un 12,5% de la electricidad de toda la actividad del hospital, más o menos de media. Vale. Por otro lado, también comentar que desde el 2013 estamos adheridos a los acuerdos voluntarios de reducción de emisiones de CO2 de la Oficina Catalana de Cambio Climático, que depende de la Generalitat de Cataluña. Estos acuerdos voluntarios lo que nos obligan es que año tras año hagamos un planteo de acciones para minimizar nuestra huella de carbono. Desde 2010 hasta ahora, lo que hemos conseguido, se estaba explicando anteriormente, que nos hemos adherido a los compromisos de la primera cumbre catalana de acción climática y había unos compromisos para todas las organizaciones. Pero nós não estamos a ver a comentar sobre apresentação, Miguel Angel. Nós não estamos a ver a apresentação. Luís Campos, eu estou a ver, não sei se Eu não estou a ver também. Então pronto, então o problema é meu. Pronto, ok, obrigado. Sim, Miguel, podes seguir. Vale, pues comentaros que en los compromisos de la primera cumbre catalana de cambio climático hay unos compromisos sectoriales para el ámbito sanitario, ¿vale? Para todas las organizaciones del ámbito de la salud. Primero de ellos es impulsar programas para prevenir las olas de calor y la expansión de enfermedades tropicales. Este punto es bastante interesante porque de hecho ya lo estamos viendo con las nuevas situaciones que nos estamos encontrando. Por ejemplo, nosotros este año aquí en Cataluña ya hemos tenido los 2 primeros casos de fiebre del Nilo occidental, cuando nunca habíamos tenido ningún caso. Sí que en el sur de España se había dado algún caso,
Y bueno, un poco con lo que hablábamos, ¿no? En los próximos años podemos tener otro tipo de enfermedades tipo malaria, dengue, etc. Por otro lado, nos obliga a que en los próximos 3 años tenemos que formar a todos los profesionales sanitarios. Creo que es esencial para prepararnos ante esta emergencia climática que tenemos, porque ya es una emergencia, que tengamos a los profesionales formados, y no solo a los profesionales, también a nuestra comunidad, a nuestros usuarios. Yo creo que podemos ser, los hospitales debemos ser quienes enseñemos a nuestros ciudadanos a cuidarse y a cuidar de este medio ambiente. Y el tercer compromiso sectorial es que utilicemos las nuevas tecnologías para minimizar los desplazamientos. Lo que comentaba antes, uno de nuestros grandes impactos es la movilidad, tanto de los usuarios como de los profesionales. Ya finalmente, como os he comentado antes, muchas de las acciones estructurales ya están hechas. Ahora lo que estamos haciendo es un estudio por proceso. De manera que hemos sacado una encuesta, hemos querido saber cuál es la percepción de nuestros profesionales sobre el medio ambiente y sobre las acciones que estamos haciendo, ¿no? Uno de nuestros objetivos es llegar a las emisiones cero, y es una de las preguntas que hemos hecho. Nos preguntan sobre las propuestas que estamos llevando a cabo, como incorporación de vehículos eléctricos, parques de bicicletas eléctricas, etc. La segunda parte de la encuesta es precisamente conocer si nuestros profesionales tienen formación sobre las olas de calor, enfermedades tropicales, etc. Y si están utilizando ya las nuevas tecnologías para minimizar el desplazamiento. Vale. Y ya el tercer punto es para hacer ese análisis proceso por proceso, que cada profesional en su área pueda hacer una serie de propuestas. Nosotros, a través del análisis de procesos, lo que hemos podido averiguar o evidenciar es, por ejemplo, que una persona que tenemos una noche hospitalizada generó de medio unos 7 kilos de residuos, no en la propia habitación en la que está hospitalizado, sino de forma transversal en el hospital. O hemos podido observar la duplicidad de pruebas diagnósticas que se están llevando a cabo, ya sea porque se piden desde la primaria y luego en el hospital se vuelven a pedir, o desde distintos departamentos. Pues eso lo que supone es un gasto energético desde el punto de vista de pruebas diagnósticas en diagnóstico por la imagen, o una generación de residuos químicos en un laboratorio cuando se están haciendo distintas analíticas y de manera repetida. Asimismo, los profesionales nos están aportando ideas como recuperar distintos tipos de residuos. Por ejemplo, nosotros estamos recuperando ahora mismo los electrobisturís que se desechan como residuo biológico, pues estamos esterilizando ese material a través de un gestor de residuos y recuperando ese electrobisturí, esos componentes eléctricos electrónicos. No me quiero enrollar más, pero es alguno de los ejemplos. Y bueno, ya finalmente mostraros algunos de los resultados que hemos tenido durante estos últimos 10 años. A nivel de consumo de gas, pues bueno, sí que hemos podido reducir respecto al 2011, pero lo tenemos más complicado, y los 2 últimos años, debido a averías de la geotermia, pues ha vuelto a subir. En cambio, el consumo eléctrico hemos ido año tras año reduciendo notablemente, y con la puesta en marcha de las placas fotovoltaicas este año, la reducción será todavía más significativa. Las emisiones es evidente, desde que compramos la energía eléctrica 100% renovable, la disminución es aproximadamente del 71%, y en cuanto al agua también, con las buenas prácticas que se han llevado a cabo, hemos reducido significativamente también el consumo de agua. Y bueno, y luego a nivel de reconocimientos internacionales, el año pasado fuimos en el Congreso Internacional de Hospitales galardonados con el Premio Plata por la International Hospital Federation. Y hasta aquí está un poco nuestra experiencia que quería compartir con vosotros. Luego, en el turno de palabras, si queréis alguna información más detallada, encantado de compartirla con vosotros, y muchas gracias. Muito obrigado, Miguel Angel. Realmente é uma experiência de sucesso e que demonstra que, de facto, é possível fazer coisas e é possível ter sucesso quando há um projeto longo prazo. Constantino Saclarides. Muito bem, Luís. E então começar naturalmente por cumprimentar, agradecer o convite para participar nesta sessão, cumprimentar o colega e amigo Luís Campos,
igualmente colega e amigo Arturo Vaz, o nosso colega do outro lado da fronteira, Miguel Ángel, e vou tentar colocar a apresentação no modo adequado. Já que estão a ver? Sim, estamos a ver. Ok. Bom, eu decidi, por razões que explicarei ao longo da apresentação, intitular esta breve conversa Clima, Saúde e Governação. E começo por uma tese que vai orientar todo o fio desta mesma conversa. E essa tese diz que expandimos os domínios das nossas preocupações, não é? Incluindo naturalmente o clima e os efeitos sobre a saúde, e vice-versa. Identificamos a importância das suas interrelações, dessas várias preocupações, mas não adotamos ainda formas de governação e governança capazes de responder a esses desafios. Esta é a tese que eu passo a expor com mais detalhe. Nós recebemos da parte do Luís um excelente artigo que provém da Federação Europeia de Medicina Interna sobre esta problemática climática. Aqui tem uma reprodução do artigo onde estão alinhadas um conjunto vasto de medidas destinadas a diminuir naturalmente a pegada de carbono que provém da atividade hospitalar. Bom, é evidente que são coisas, como vimos na apresentação ainda incompleta do Miguel Ángel, muito interessantes e necessárias, não esquecer, no entanto, que elas coincidem com outro conjunto de coisas que temos que fazer e que ainda não conseguiu fazer bem. Portanto, não é substituir uma coisa pela outra, é acrescentar a tudo o resto mais essa preocupação pelo Hospital Verde, digamos assim. Ora bem, o mesmo trabalho chama a atenção, de facto, para esta relação bionívoca, não é? Entre alterações climáticas e saúde. Alterações climáticas têm efeito sobre a saúde, mas o sistema de saúde tem efeito sobre alterações climáticas. No entanto, não podemos esquecer o resto da configuração, ou seja, esta relação faz parte de um modelo de interrelações mais vasto. Tem de ser compreendido no seu conjunto. E essa é a origem da necessidade de uma governação diferente no campo da saúde e também no campo da governação em geral. Deixemos apresentar Ruel Stallons, foi um epidemiologista brilhante nos Estados Unidos, que nos anos 80, pela primeira vez, falou numa epidemiologia multidimensional. Eu não vou traduzir o que ele escreveu nessa altura, em 1980, porque ele era muito eloquente, escrevia muito bem, e diz aqui fundamentalmente que nós temos um novelo multidimensional de um conjunto de problemas interrelacionados, e quando olhamos para um binómio desse novelo e procuramos extraí-lo dele, não podemos nunca esquecer a forma como está ligado ao resto destas múltiplas dimensões. Uma outra personalidade muito interessante que se debruçou sobre esta matéria, ela era, com licença, ela é físico teórico, Capra, era ao mesmo tempo um precursor da ecologia e da educação ecológica. Eu gostei muito de ler na altura. Ele é um rapaz ainda jovem, é só 2 anos mais velho do que eu, tem a particularidade de fazer anos no mesmo dia que eu faço, portanto tenho especial simpatia por ele, e publicou nessa altura este livro, foi muito conhecido na altura, muito difundido, em 1982, intitulado The Turning Point, um momento de mudança. Estamos a falar em 82, portanto, estamos a falar há
40 anos atrás. Mudança essa que, de facto, observou-se em termos de ocorrência sobre o globo, mas não se observou de igual forma sobre a governação capaz de lhe dar resposta. Há uma edição portuguesa deste livro, não é? E no fundo, não é? Ele termina por chamar a atenção, não é? Que não podemos entender estes fenómenos quando trabalhamos na base de metodologias fragmentadas, como é característica das nossas disciplinas académicas e dos nossos organismos governamentais. Portanto, esta tendência de olhar para o mundo interrelacionado, por esta percepção ecológica da realidade, e tentar responder de uma forma fragmentada, não faz sentido. E, no entanto, continuamos, 40 anos depois, a ter esse mesmo problema. Conseguimos identificar problemas, conseguimos estudar relações bidimensionais, tridimensionais, mas temos enorme dificuldade de conseguir dar uma resposta de governação e de governança ao conjunto dos problemas que nos afligem. Outra referência interessante para pensarmos isto é este relatório Lalonde, muito conhecido, foi publicado no Canadá em 74, portanto ainda nos anos 70, e o grande mérito do relatório Lalonde é que iniciou, digamos, aquilo que passamos a conhecer como estratégias ao plano de saúde, no sentido em que chamou atenção para o domínio da saúde. Não pode ser só doença, não pode ser só serviço de saúde, tem que incluir o ambiente e os comportamentos. E este foi um avanço substancial nesta expansão do domínio das coisas que nos preocupam e que se relacionam umas com as outras. O relatório Lalonde foi muito popular, mais popular no resto do mundo, aliás, que no próprio Canadá, como às vezes acontece, e deu origem a uma longa história que ainda hoje vive sobre como tentar planear a saúde. Essa história pode-se resumir muito simplesmente nesses 5 pontos. O relatório Lalonde, publicado no Canadá em 74, ele deu origem, poucos anos depois, em 80, ao relatório nos Estados Unidos, chamado Healthy People, não é? Com metas para a saúde nesses domínios. Daí nasceu quase diretamente a Estratégia de Saúde para Todos da Europa, OMS, em 84, não é? Para assistirmos, já no ano 2000, um salto qualitativo e quantitativo importante para aquilo que são os objetivos do milénio. Foram apresentados primeiro no ano 2000 e depois reavaliados em 2015, passando de 7 objetivos para 15. E, portanto, aumentando substancialmente este domínio daquilo que são as nossas preocupações de aspectos interrelacionados. E, finalmente, mais recentemente, no ano 2000, aparece a concepção também no âmbito das Nações Unidas do One Health. Olhar simultaneamente para a saúde humana, para a saúde animal e para a saúde ambiental, simultaneamente. É isso que procuramos fazer. A questão é, isso tem alguma repressão interna? Cerca de um quarto século produzimos plano de saúde. O último é este, que é muito recente. Estes planos de saúde recolhem também um domínio crescente de preocupações, dão imenso trabalho, como o Luís sabe também, mas há uma escassa relação entre a existência desses planos e ações executivas, ações do governo, ações da administração e mesmo o discurso da saúde. E, portanto, refletem, por um lado, a preocupação de perceber cada vez melhor este âmbito amplo de preocupações interrelacionadas, mas, ao mesmo tempo, a enorme dificuldade que há de dar uma resposta efetiva em termos de governação. Resumir uma resposta, pareceu-me interessante rever convosco muito rapidamente 6 aspectos críticos
de um novo modelo de governação e governança que permite passar deste estudo, desta capacidade de olhar simultaneamente para um conjunto de preocupações que se interrelacionam para uma governação capaz de lhe dar resposta. O primeiro aspecto tem a ver com a comunicação. Há 2 trabalhos publicados já este ano, muito interessantes em relação à comunicação, em relação ao clima e aos seus efeitos sobre a saúde. Como veem, eu não vou ler nem traduzir o que está aí expresso no quadro. Há um conjunto de regras aqui expressas, segundo as quais é possível comunicar efetivamente aquilo que são as preocupações com o clima e a saúde. Outro trabalho similar, também publicado este ano, também mais sintético, chama a atenção para aquilo que são as características que devem constituir, que devem caracterizar um discurso sobre uma comunicação sobre o clima e saúde. Claro que a comunicação é extremamente importante, como é evidente, mas a comunicação precisa de mais alguma coisa. Precisa ser incorporada, de facto, em arquiteturas colaborativas. Dessa conexão deve resultar alguma coisa que podemos chamar inteligência colaborativa. Tenho aí, enfim, também não vou especificar um conjunto de elementos que fazem parte destas arquiteturas colaborativas, sem as quais não temos a inteligência colaborativa necessária para fazer uso da boa comunicação. Este é o segundo elemento essencial para conseguirmos olhar para uma governação e uma governança distinta daquela que temos hoje. O terceiro elemento tem a ver com a complexidade. É um tema que não é muito recente, mas tem naturalmente ocupado a nossa preocupação recentemente de uma forma mais intensa. E sabemos que o sistema de saúde é um exemplo acabado de complexidade. É, evidentemente, um sistema que tem vários setores que interagem, se articulam intensamente entre si, em relação ao qual é difícil pensar que é possível ir muito longe tentando responder a um setor, ignorando os restantes. Neste trabalho muito conhecido e muito lido já, de um ator basco muito conhecido, ele chama a atenção que, no fundo, não é? Nós estamos pouco preparados para lidar com a riqueza de novos elementos da nossa expressão, de valor, de informação, de inteligência distribuída, de interdependência, de incerteza, de inabarcabilidade, ou seja, da incapacidade de abarcar tudo o que é necessário abarcar e da aceleração própria dos nossos tempos, não é? E que a resposta da prática política a esta complexidade que permite que sobreviva é através de uma simplificação sem sentido, uma simplificação que não permite responder à complexidade das questões que nos preocupam hoje. A seguir, a questão da continuidade. Este é um autor da escola nórdica que ensina em Harvard e que publicou este trabalho muito interessante já em 2017 e fundamentalmente ele preocupa-se pela continuidade das políticas, ou seja, como evitar aquela terrível preocupação que a mudança tem custo a curto prazo e benefício a longo prazo, e como ultrapassar, quer dizer, a vontade de não incorrer nos custos a longo prazo, porque nos custos de curto prazo, na medida que os benefícios não serão colhidos por aqueles que têm o custo. E a obra do Reform Capacity está desenhada no sentido de tentar encontrar soluções que permitam a continuidade das políticas num ambiente complexo. A ideia seguinte tem a ver com a necessidade de transformar a nossa abordagem setorial numa abordagem por missão.
Mariana Mazzucato é uma autora hoje muito conhecida, exatamente o livro mais recente, Economia de Missão, argumenta sobre isso principalmente, e o que diz fundamentalmente é que não podemos continuar a tentar enfrentar a complexidade dos sistemas que nos preocupam através de uma abordagem setorial. Temos de ser capazes de constituir missões transversais e aceitar o desafio do nosso tempo, que é comprometermos com o resultado dessas missões. Portanto, passar do setor para a missão é uma tarefa importante não só para a governação, mas para o conjunto da administração, para conseguirmos mais elemento de governação capaz de responder a esta complexidade. Uma expressão desta transformação está no Orçamento de Bem-Estar. O primeiro exemplo que conhecemos, como sabem, é o Orçamento de Bem-Estar de 2019 da Nova Zelândia, procura abandonar os orçamentos setoriais e conseguir elaborar, apresentar, promover e implementar um orçamento baseado em objetivos de bem-estar. Passamos dos setores orçamentados para objetivos orçamentados. É muito interessante dar uma vista de olhos por este quadro de síntese daquilo que é este orçamento, e como veem, temos preocupações que vão do suicídio em termos de saúde mental para a proteção das crianças em termos de abusos e violência, até aspectos como futuro sem carbono e uma agricultura resiliente a alterações climáticas. Não é? São aspectos que emergem, segundo uma metodologia própria, num orçamento que tem objetivos concretos, que são transversais aos setores e procuram realizar missões concretas de transformação. E, finalmente, uma contribuição muito interessante para esta ideia de uma nova governação e governança é reenfatizar a importância de haver a percepção de um contrato social. A autora deste trabalho é Minouche Shafik, que é diretora da London School of Economics neste momento, é uma senhora de origem egípcia, que recomendo vivamente e que fundamentalmente propõe, não é, que este contrato social pós-pandémico não se reveja simplesmente ou não se limite ao rendimento das pessoas, mas inclua também as percepções subjetivas de bem-estar, a capacitação, as oportunidades e as liberdades. Portanto, este conjunto de contribuições parecem indispensáveis para pensarmos num modelo de governação e governança capaz de dar resposta a esta nossa recém-adquirida capacidade de olhar o mundo de uma forma mais global e ser capaz de olhar simultaneamente para inter-relações entre várias preocupações que nos afligem. E gostava de terminar recorrendo a uma publicação já de algum tempo, já tem quase 20 anos, um estudo feito na Europa sobre o que pensam os doentes do futuro, e a conclusão deste trabalho é simples. Diz-nos o trabalho: os doentes do futuro receiam que falta aos seus governantes a cultura, a imaginação e a vontade necessárias para canalizar para uma solução de interesse comum o enorme potencial de inteligência, conhecimento e inovação disponível na sociedade atual. Só 2 apontamentos a acrescentar a este excelente resumo, que é: não são só os governantes, são os governados também, e que se estas capacidades eram disponíveis há 20 anos, hoje estão ainda mais disponíveis para conseguirmos, de facto, transformar aquilo que temos numa governação e numa governança capaz de responder aos nossos desafios. Obrigado, fico por aqui. Muito obrigado, professor.
É de facto notável ver como o professor, ano após ano, continua a ser um dos pensadores mais inovadores no campo da saúde e a trazer-nos informação atualizada. Eu gostava de, ainda temos 20 minutos, portanto, para até ao fim da sessão, portanto temos algum tempo para discussão, mas gostava de pedir a colaboração do Xavier Barreto para ver, ele me dizer se há alguma pergunta da audiência. Para já ainda não. Portanto, se a plataforma estiver a funcionar bem, eu acredito que sim, ainda não temos nenhuma questão. Portanto, se calhar podemos ir avançando. Então, eu incentivava as pessoas que tiveram a participar neste webinar a fazerem perguntas e aproveitarem a diversidade e a qualidade das pessoas que estiveram aqui, portanto, a fazer as suas apresentações. Não havendo perguntas da audiência, eu gostava de, enfim, lançar algumas questões para o debate e também para vos ouvir. De facto, esta pandemia, como bem demonstrou o Artur Vaz, demonstrou à sociedade todas as fragilidades do sistema. E são fragilidades que nós temos que corrigir. E corrigir rapidamente. Há aqui um desfazamento entre a urgência com que os problemas estão a pôr e estão a acontecer e a lentidão das reformas, da mudança e dos métodos de governação. É confrangedor, frustrante e assustador. Enfim, há vários problemas. Eu, se calhar, iria alencar para alguns, para, enfim, os três poderem comentar. Um deles são os recursos humanos. Aquilo que o último relatório da OCDE mostra é que, e outros relatórios, é que vai haver, neste momento, já existe, um déficit de trabalhadores de saúde de 350 mil médicos a nível da União Europeia, cerca de 600 mil enfermeiros, e que isso não vai ser possível corrigir, que as necessidades das pessoas estão a andar a um ritmo mais elevado do que a formação dos profissionais de saúde. E, no entanto, portanto, nós vamos ter que ter pessoas para dar resposta não só a esta evolução epidemiológica das doenças, mas também ao aparecimento de novas pandemias que vão acontecer seguramente. Eu era diretor do Serviço de Urgência de São Francisco Xavier em 2003, quando tivemos o SARS, e desde essa altura quase temos tido uma ameaça de pandemia por ano. Portanto, foram 2 vezes a ameaça de ébola, foi a gripe aviária, foi o H1N1, foi o Zika, foi, portanto, o MERS-CoV, portanto, temos tido e vamos ter, com esta desflorestação massiva que está a acontecer, cada vez mais o aparecimento de zoonoses. Portanto, temos que nos preparar para a mudança epidemiológica, mas temos que nos preparar para catástrofes e para crises de saúde pública, recursos humanos. A outra coisa que ficou muito bem evidente, já apontou, foi a fragmentação dos cuidados. Nós, de facto, temos um sistema esquizofrénico, ou está tudo junto nas ULS, ou está tudo separado e não há qualquer articulação entre os vários níveis de cuidados. Infelizmente, o professor Sá Clarides liderou uma reforma pretendia fazer esta integração, que era a primeira comissão que eu conheço no Ministério que integrava pessoas das várias áreas de cuidados, mas não foi possível, portanto ele acabou por se demitir por falta de apoio político. E esta fragmentação é um problema gravíssimo. Não se percebe, por exemplo, porque é que não há uma rede nacional de hospitais. Não se percebe, por exemplo, porque é que não há uma rede nacional de cuidados primários. E isto dificulta, de facto, a vida quando a gente quer
ser flexível, gerir em rede, etc. A terceira questão que eu lançava para o debate é quem deve coordenar estas crises. Quer dizer, no nosso caso, aparentemente foi o Ministério da Saúde, mas isto é uma crise que não é apenas da saúde, isto é transversal. É a proteção civil, é outro. Que organismo é que deve coordenar este tipo de resposta? Enfim, o problema da comunicação foi um problema também muito evidente, não só a comunicação entre os vários níveis de cuidados, mas também a comunicação com o público e o déficit comunicativo e a inadequação da comunicação em relação aos vários alvos. Eu não continuava, portanto, gostava de passar a palavra se algum de vocês quisesse abordar algum destes temas. Eu posso dizer alguma coisa sobre isso, principalmente porque acho que se este webinar teve alguma coisa engraçada, foi que não tendo nós combinado as nossas intervenções, elas se completaram no fundo e acho que fecharam um bocadinho o círculo sobre estas matérias. A questão que colocaste sobre a escassez de recursos humanos é um facto que nós temos escassez de recursos humanos, mas temos também uma forma, diria eu, desadequada ou a inexistência de uma verdadeira governance dos recursos humanos. Nós tratamos os recursos humanos como tratamos ventiladores ou seringas ou outros qualquer destes recursos inertes que nos ajudam a prestar cuidados, e tratamos as pessoas com a mesma, os profissionais com a mesma, diria eu, desconsideração, com a mesma falta de perspectiva com que tratamos equipamentos e materiais. Efetivamente, a gestão de recursos humanos que é feita pelo Estado de uma forma geral e, portanto, também pelo Ministério da Saúde, é uma gestão meramente quantitativa. A governação das formas de organização do trabalho é uma coisa que não existe praticamente. Quando se fazem escalas, não se está a fazer governance de recursos humanos. Estamos a fazer, é a mesma tecnologia, digamos assim, de eu evitar a ruptura de estoques no armazém de um produto qualquer. E, portanto, eu acho que tem faltado muita perspectiva de governança dos recursos humanos, designadamente na saúde. Acho que a forma como eles têm vindo a ser geridos é absolutamente desadequada e desrespeitosa até pela sua qualidade enquanto seres humanos. Já nem vou mais longe. E, portanto, não existe uma reflexão sobre as formas de organização do trabalho de recursos que são escassos e que, portanto, tem que ser maximizada a sua utilização. Não existe uma reflexão profunda sobre a distribuição das tarefas entre os diversos grupos profissionais e as respectivas competências. Não existe sequer uma reflexão séria sobre aquilo que são os critérios mínimos de segurança para os doentes, de constituição das equipas que garantem os serviços. Muito desta ganga, digamos assim, de problemas, por exemplo, com as urgências de obstetrícia, tem a ver fundamentalmente com a forma como se organiza o trabalho e os critérios que se estabelecem para garantir a formação das equipas. E, portanto, mas ninguém olha para isso. O que ressalva de toda essa situação, do fecho, encerramento temporário, por mais ou menos tempo das urgências obstétricas, faltam obstetras. Mas esse não é o problema todo. Nós temos os obstetras, e temos que conseguir trabalhar com eles da melhor forma, da forma mais eficiente e que garanta a segurança dos doentes. Mas ninguém, suponho eu, perdeu 10 minutos a pensar nesta perspectiva. Porque toda a gente se concentra na escassez de recursos. Esse era um tema que eu acho que também é, e que remete um bocadinho para a apresentação do professor Sá Clarides,
é que de facto a gente trata isto de uma forma displicente e de facto não conseguimos abarcar e compreender a complexidade toda das situações. Depois, relativamente à última questão que colocaste, quem deve coordenar a gestão da crise, eu não faço a mínima ideia. Não me parece que a Proteção Civil seja uma instância adequada, porque a Proteção Civil também tem uma perspectiva que é muito específica e que abarca pouco a complexidade dos fenómenos que, por exemplo, uma pandemia, levantam para a sociedade toda. Eu acho que tem que ser alguém que tenha capacidade política, um conjunto de pessoas, uma entidade que tenha capacidade política, tem que ter capacidade rápida de implementação de medidas e depois multidisciplinaridade que favoreça de facto uma abordagem da complexidade que está sempre presente nestas situações e nestas matérias. Obrigado. Talvez possa seguir. Siga, professor. Algumas reflexões do Dr. Vaz. O primeiro aspecto que é preocupante é a nossa dificuldade de aprendizagem coletiva. Não é? Aprendemos pouco com a experiência. E a lista que o Arthur Vaz nos deu sobre os problemas com a pandemia é um bom exemplo de um elevado número de problemas que tivemos, mas que não decantam na união pública, nem na governação, nem na comunicação social, como problemas das quais é preciso ter aprendizagem. Como sabem, há países que já fizeram, e já há algum tempo, um estudo independente, um relatório independente sobre a avaliação da pandemia. Né? E foram feitos na Suécia, na Dinamarca, no Reino Unido, e são estudos muito interessantes, porque, de facto, criam um caminho de aprendizagem que permita fazer melhor da próxima vez. Nós não conseguimos fazer isso, não temos, depois desse tempo todo, nenhum relatório independente sobre o que aprendemos com a pandemia, que possa ser partilhado e tenha, de facto, algum resultado. E, curiosamente, isso tem também alguma explicação política curiosa. Como sabemos, o país teve a vantagem de ter um grande alinhamento político na resposta à pandemia. Ou seja, houve um alinhamento substancial entre a Presidência da República, o Governo e o Parlamento. Não é? E isso foi ótimo. E, em grande parte, isso também deveu-se a reuniões do Infarmed, que deram informação interessante e oportuna, simultaneamente aos atores políticos, para poderem tomar decisões de uma forma alinhada. Mas estas vantagens todas tiveram um grande inconveniente. Ficou tudo bem. Ou seja, como somos todos corresponsáveis, ninguém tem vontade de avaliar. Não é? E, portanto, isto é curioso, também transpassa pela própria comunicação social. Se tiverem uma vista de olhos panorâmica sobre a comunicação social após a pandemia, veem que, afinal, isto não correu mal. Não é? E predomina a ideia que isto, afinal, não correu mal. Ora, isso é verdade em certos aspectos, não é verdade em outros, não é? Mas isso não nos permite criar um ambiente próprio de aprendizagem. Isso, de facto, é altamente preocupante. Em relação aos aspectos do capital humano, os chamados recursos humanos, não é? É curioso que, enfim, como o Luís disse há pouco, não é? Não é um problema só português, é um problema europeu, não é? E, em parte, resulta da sensação que temos que as gerações são todas iguais, não é? Ou seja, a minha geração era uma geração de pessoas que achavam normal trabalhar 12 horas por dia, 8 horas por dia, não é? Achavam que fazia parte da nossa ética profissional, trabalhar que fosse preciso. Hoje não é verdade. Hoje, os meus filhos, os meus netos, mais os meus netos até que os meus filhos,
querem ter uma profissão, não querem ter um sacerdócio. Quer dizer, querem ter uma profissão, querem ir ao cinema, ter família, ter uma vida social, ler, etc. Não é? E, portanto, nós, enfim, hesitamos em perguntar às pessoas também aquilo que querem, não é? E se planeamos ter as profissões de saúde com uma lógica médica de há 20 ou 30 anos, temos a surpresa permanente de ver que as profissões de saúde deixaram de ser tão atraentes como eram há 20 anos atrás. Não é? Exatamente porque exigem das pessoas aquilo que não é razoável exigir a uma pessoa no mundo de hoje, uma pessoa que quer ter uma vida completa e não só uma vida de trabalho. E temos falhado muito no sentido de tentar perceber isso e tentar perguntar o que é que as pessoas querem de facto, enquanto profissionais de saúde do futuro. Quem quer falar? O Miguel? Eu ia passar ao Miguel Angel. Já passo a palavra. Só vou mudar um pouco a entonação para você perceber aquilo que eu vou dizer. Miguel, eu sei que Espanha é um conjunto de 17 sistemas de saúde, que a saúde está descentralizada. Mas que tu hospital é um exemplo de compromisso com o meio ambiente. E há muitos sistemas nacionais, por exemplo, o sistema inglês agora tem uma comissão para chegar a net zero em 2035, que é liderada por Nick Watts, que era o líder da comissão do Lancet Countdown. Como está a parte do hospital, como está a situação em Catalunha, como está a situação em Espanha em geral, deste compromisso de cambiar os hospitais e as organizações para organizações e edifícios más sustentáveis. Pues ciertamente lo triste es que somos los propios hospitales que salido de nuestra iniciativa, porque hay muy buenos otros ejemplos. No somos los mejores, somos punteros, pero hay otros grandes hospitales en la península ibérica, en España, también muy comprometidos con el medio ambiente. Pero la realidad es que somos nosotros quienes estamos picando a las administraciones diciendo, ostras, hagamos algo sectorial, hagamos algo para todos los hospitales, ayudarnos. Nosotros, la Fundación Sanitaria Mollet, estamos dentro de un grupo que es la Unión Catalana de Hospitales, en la cual hay adheridos distintos hospitales, y ahora en los últimos años es cuando varios hospitales están apostando por esta emergencia climática, adherirse a todo este compromiso. Y ciertamente, por otro lado, aprovechando también lo que comentáis antes, quería aportar que en cuanto al tema de recursos humanos, nosotros también estamos notando mucho ese efecto de pérdida de profesionales y es una pérdida de conocimiento. Nosotros lo que estamos teniendo mucha rotación de profesionales, todo el conocimiento, toda la formación que damos se está yendo a otros centros, incluso al extranjero. Miguel Angel. Sí. ¿Has terminado? Sí, sí. Ok. Entonces teníamos 5 minutos para terminar, temos 5 minutos para terminar a sessão. Eu ia só pedir ao Xavier se ele tem há tempo para uma pergunta rápida e uma resposta rápida. Portanto, seleciona aí uma pergunta para os participantes do webinar. Não temos nenhuma pergunta aqui. Eu tenho uma pergunta para fazer, mas a pergunta é rápida, a resposta não sei se será. Quando nós pensamos na preparação dos sistemas de saúde para as alterações climáticas, a mim preocupam muito os doentes crónicos e a forma como nós estamos a gerir os doentes crónicos. Quando olhamos para as alterações climáticas e o impacto que pode ter nos doentes, os doentes crónicos são geralmente aqueles que são mais afetados. Doenças cerebrovasculares, doentes do aparelho circulatório, que geralmente tendem a agudizar, nomeadamente nas ondas de calor, e tendem a procurar os serviços de urgência
E, portanto, há alguma evidência de que os doentes crónicos são os mais impactados. E a ideia que tenho, mas queria o comentário aqui do nosso painel, é que esta é se calhar a área com mais dificuldades entre o Serviço Nacional de Saúde. Quando nós olhamos para os doentes para os hospitais, como aquele em que eu trabalho, mas é um cenário comum, praticamente todos os hospitais do Serviço Nacional de Saúde, entre 70% a 80% das consultas que nós fazemos são para doentes, são para follow-ups, são consultas, são segundas consultas. Portanto, os doentes crónicos estão muito concentrados nos hospitais. Temos muita dificuldade em devolver estes doentes aos cuidados primários, porque eles têm dificuldade em fazer este seguimento, em fazer este acompanhamento dos doentes crónicos. Temos falado muito da necessidade de criar respostas de proximidade, outro tipo de respostas na comunidade. Tem-se falado muito dos sistemas locais de saúde, mas o que é facto é que isto não tem acontecido. E quando eu penso em alterações climáticas e penso no efeito que isto poderá ter na procura dos hospitais, acho que seria prioritário nós fazermos este movimento de tentar encontrar uma resposta diferente para o acompanhamento de doentes crónicos estáveis e sem necessidade de alteração farmacoterapêutica. Isso não tem acontecido. E a pergunta que eu faço sobre este chapéu, como é que nós preparamos os hospitais para as alterações climáticas? Eu acho que isto, o sistema de saúde, eu acho que isto passaria muito por encontrar novas respostas para os doentes crónicos. A pergunta que eu faço é o que é que propõem para isto? Que tipo de resposta que nós podíamos encontrar de uma forma muito rápida? Bem, sei que a resposta é rápida. Xavier, a pergunta que eu lhe faço a si é, ou se quer terminar a hora, eu tenho que fechar isto dentro... Não temos que terminar a hora, podemos prolongar um bocadinho. O que é prolongar um bocadinho? É aquilo que os nossos oradores entenderem que é adequado. Muito bem. Então, estamos à vontade. Então, por favor, responda. Eu também... Enfim, isto é mais uma provocação do Xavier, que ele está a fazer... Faz uma pergunta em 30 segundos e depois a gente não consegue responder no mesmo tempo. Eu acho que há dois aspectos que temos que considerar obrigatoriamente. Um é a forma como nós gerimos a doença crónica. E o Xavier teve uma expressão, que é uma expressão que é muito comum ter-se, que é não conseguimos devolver os doentes aos cuidados primários. E esta é uma noção que é uma noção um bocadinho utilitária dos doentes e que ignora a necessidade da gestão da doença crónica ser uma missão conjunta. Neste caso, temos esta arrumação dos cuidados primários e dos cuidados hospitalares. E até dos cuidados continuados, diria. E, portanto, a questão é como é que a gente consegue fazer o governo, fazer a governação das situações crónicas, seja DPOC ou cardiovascular ou seja o que for. E essa eu acho que há uma resposta relativamente simples para isso. Ou seja, a gente já tem um conhecimento acumulado sobre a doença crónica muito grande, a gente já tem, há muitas experiências de capacitação dos próprios doentes para autogerirem a sua doença. Portanto, acho que já temos a informação e o conhecimento necessário para conseguir montar uma resposta adequada a essas situações. O segundo aspecto é que, com a possibilidade da videoconsulta, da digitalização da saúde, etc., estão abertas possibilidades tecnológicas, efetivamente, de haver um acompanhamento próximo para aquilo que não é excepcional, aquilo que é uma evolução normal de uma doença crónica. E, portanto, acho que também por aí temos que evoluir para formas mais informais, chamemos-lhe assim, de prestação de cuidados de saúde, que não passam pela presença física dos doentes frente aos profissionais, o que também ajuda nas questões do impacto ambiental da mobilidade de doentes e de profissionais. Mas, naturalmente, que há muito mais para dizer sobre este tema, mas isso eventualmente pode ser uma das próximas conferências da APA sobre esta matéria. Obrigado, professor. Sucintamente, tento lá responder ao Xavier. Bom, de facto, é um tema que merece uma conferência
mas de qualquer forma, em 2 minutos, dizer que a resposta às pessoas com morbidade múltipla está na articulação entre o hospital, cuidados primários e do cuidar em casa. O domicílio tem uma enorme importância hoje, quer dizer, não só porque é um ambiente próprio para certo tipo de segmentos, como também há a tecnologia necessária para fazer de cuidar em casa uma coisa diferente hoje do que era há uns anos atrás. E, portanto, este triângulo, não é? Hospital, cuidados primários e domicílio a cada das pessoas, pode ser alimentado por um sistema de informação que permita seguir a pessoa nesse trajeto, não é? E esse será o principal avanço que teríamos que fazer a curto prazo, era conseguir ter um sistema de informação com planos individuais de cuidados que permitam a pessoa ser seguida quando transita de casa ao hospital, de casa para os cuidados primários, para os cuidados para o hospital e faça esse circuito. Eu acho que essa é a resposta mais urgente, sermos capazes de gerir o percurso das pessoas que precisam ter vários tipos de respostas, que estão em localizações diferentes e que exigem competências diferentes e complementares. E para os 2 minutos, muito bem, terminei. Muito bem, professor. Eu acho que vamos então concluir. Eu ia só fazer 2 ou 3 apontamentos finais. Primeiro, aquilo que o professor disse, algumas das coisas para onde temos que evoluir são ecologicamente importantes. Por exemplo, a medicina de proximidade, diminuir a deslocação das pessoas, a telemedicina tem um tremendo impacto a nível da diminuição da pegada ecológica na saúde. É constrangedor aquilo que o professor disse sobre a nossa incapacidade de aprendizagem e a noção que temos de desperdício. Quantos os vários planos nacionais de saúde, os vários livros brancos, os vários relatórios das comissões, quantos deles, e nós que trabalhamos há 40 anos nisso e demos muito esforço, portanto, por muita coisa que acabou com a mudança de um ciclo político, acabou com a mudança do ministro e já vi reformas, e o professor Sacbarides também já viu, reformas que acabaram só com o ministro, portanto, mesmo sem mudar o ministro. Essa noção de desperdício e essa incapacidade é constrangedora. Depois, como foi ressaltado, não há soluções simples para problemas complexos, e isto é um problema muito complexo, mas há um caminho que se tem que fazer, temos que andar. Ainda agora, há pouco tempo, um perito ONU, David Boyd, dizia que Portugal é dos países que tem uma legislação mais progressiva na área do ambiente e, no entanto, está muito atrás de muitos países em muitas áreas. Portanto, há um caminho por ser feito, quer em termos de sociedade, quer em termos de país, quer em termos de saúde. E nesse aspecto, eu poderia aqui anunciar que esta inteligência colaborativa de que falava o professor tem que ser posta em ação. E essa motivação levou-me à criação de uma coisa que se chama o Conselho Português para a Saúde e Ambiente, que vai ser lançado no dia 31 de outubro, é a primeira vez que é anunciado isto, de que espero que a APA, portanto, venha a fazer parte, mas que é ter uma voz comum nas questões da repercussão da saúde que as alterações ambientais estão a ter, na diminuição da pegada ecológica da saúde e na melhor preparação para responder a estas mudanças que estão a acontecer, as alterações climáticas e outras. E conseguimos ter mais, portanto, no dia 31, vamos anunciá-lo, ter mais de 30 organizações diferentes que vão fazer parte membros fundadores deste Conselho Português para a Saúde e Ambiente, que integra
várias ordens, portanto, ordens dos médicos, enfermeiros não, farmacêuticos, nutricionistas e veterinários, porque o conceito do One Health é muito importante, sociedades científicas, medicina interna, cardiologia, neurologia, psiquiatria e outras, laboratórios farmacêuticos, associações, a APIFarma, a Associação da Hospitalização Domiciliária, associações de doentes, ANF, grupos privados de saúde, a US Saúde, portanto, vai fazer parte deste conselho, e eu acho que vai ser um grande passo neste aumento da inteligência colaborativa nestes campos, e vai tornar mais eficaz a capacidade de mordermos as canelas dos governantes e mordermos as canelas das pessoas que estão à frente das organizações, e ao mesmo tempo ser parceiros para que sejam tomadas as medidas que devem ser tomadas. Porque se a coisa ainda não foi apontada, mas o que eu sinto é que houve falta de ciência a acompanhar a gestão desta pandemia. Portanto, os problemas eram diários, e não é com uma reunião 15 em 15 dias no Infarmed que se poderiam criar os cenários diferentes em termos de ciência para cada uma das decisões que era tomada diariamente. E não foi por acaso que nós, em janeiro de 2021, chegamos a ser o país com o maior número de infectados no mundo. Agradeço muito novamente à PA, acho que foi uma mesa muito interessante, com pessoas que todos nós admiramos muito e que têm sempre pensamentos inovadores, e foi uma boa contribuição para esta reunião, esta conferência de valor, e agradeço naturalmente também aos palestrantes terem aceito o convite para participar. Xavier Barreto, a palavra é sua. Muito obrigado a todos, foi uma excelente sessão, com excelentes convidados, portanto, com pessoas que muito admiro. É um privilégio estar aqui convosco, foi um privilégio estar convosco nesta sessão, com o Dr. Artur Vaz, Dr. Miguel, o professor Constantino Saclarides, Dr. Luís Campos. Muito obrigado por terem estado connosco. Esta sessão vai ser gravada e vai ser disponibilizada depois no nosso canal de YouTube, para que todos possam ver. Penso que este é só o início de uma discussão. É a primeira vez que a APA organiza uma conferência dedicada ao tema da sustentabilidade ambiental, mas acredito que este é um tema que nos vai acompanhar por muitos e muitos anos, e portanto é um tema que certamente voltaremos a breve prazo. E portanto, muito obrigado a todos mais uma vez, e continuação de boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde. Um abraço a todos. Obrigado. Adeus. Obrigado, Miguel. Obrigado.